Pacientes denunciam a falta de estrutura do Hospital Memorial em Natal. Câmara analisa projeto a fim de permitir que moradores fechem ruas da cidade. E no estúdio, uma entrevista com José Turosi, que é vice-presidente da Associação Nacional da APAE, e vai falar sobre o congresso que acontece hoje aqui em Natal. Esses são os destaques dessa quinta-feira, dia 14 de setembro. O Feliz News está começando. Boa noite. Policiais civis e militares prenderam na manhã dessa quinta-feira na cidade de Brejinho, Maicon Nascimento Costa. Ele é suspeito de participar da morte da esposa de um vereador da cidade de Passagem. A operação foi denominada de Agreste Seguro e terminou com outros 5 homens presos. Com eles foram encontrados 2 revólveres, uma espingarda, munições de vários calibres, cerca de 2 quilos de maconha e uma certa quantidade de cocaína, dinheiro, além de uma balança de precisão, sacos para embalar as drogas e também 2 motocicletas. Os 6 homens presos foram levados para a Delegacia Civil de Monte Alegre, onde estão autuados. E olha só, a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o presidente do DEM, que é o senador José Agripino Maia, em um inquérito aberto a partir da Operação Lava Jato. A nossa repórter Rita Oliveira é quem tem mais informações. É com você, Rita. É isso mesmo, Lívia. O senador José Agripino Maia, aqui do Rio Grande do Norte, foi denunciado pela PGR, mas até o momento não há detalhes dessa investigação ou quais acusações pesa contra o senador, porque o caso está sob sigilo judicial. Mas lembrando que José Agripino é investigado desde 2015 em um inquérito que apura irregularidades na construção da Arena das Dunas aqui em Natal para a Copa do Mundo de 2014. José Agripino divulgou uma nota repudiando todos os fatos e eu vou ler um pedacinho só para saber o que ele disse mais, né? Ele disse que não consta sequer uma referência de pedido ou recebimento de valores em troca de qualquer tipo de retribuição ou vantagem e que os sigilos bancários dele, do partido DEM, do qual ele é presidente nacional, estão totalmente abertas à justiça. Lívia, volto com você. Obrigada, Rita, pelas informações. E olha só, a gente inicia agora as matérias do jornal com uma matéria de denúncia. A denúncia é da falta de estrutura ao Hospital Memorial, que tem prejudicado pacientes internados na unidade. Isso porque o teto está cedendo e tem tapumes nos corredores. O clima é de reforma e também de falta de estrutura e não de um hospital. A situação do João Paulo e da família é mais uma entre tantos brasileiros que sofrem com o caos na saúde. Desde o dia 7 de setembro, ele apela por assistência para o filho Matheus, que é especial e no momento sofre com uma pancreatite crônica. E pasmem, esse problema é na rede privada de saúde. Minha criança, no caso, foi para a UTI. Depois de 2 dias, desceu para a enfermaria. Só que a enfermaria não está com condições nenhuma, a porta está totalmente destruída, o gesso está em tempo de cair na cabeça do pessoal, inclusive veio até a alimentação mofada para meu filho, que isso aí não existe. Eles ligaram para mim, reconheceram o erro, mas isso aí não existe de alimentação mofada para uma pessoa que está doente. Ele chegou a passar 2 dias sem passar nenhum médico na enfermaria, eu procurava o memorial dizia que era a responsabilidade da Unimed. Então, já que o memorial não queria ter responsabilidade, porque ele recebeu esse paciente? Não era para ter recebido. João Paulo ainda relata o tratamento desigual e desumano entre pacientes que são da rede privada e da rede pública. Eu chamo até a atenção das autoridades, do Ministério Público, que reveja a situação aí, que tem paciente aqui dormindo no chão, paciente de Caicó, no caso ele é um acompanhante, o paciente realmente dormiu na maca, mas o acompanhante dormiu no chão.
Minha esposa quem deu uma almofada, né, um travesseiro para ela poder dormir. Aqui, assim, chorando, encontramos Lúcia Helena, que viajou por 4 horas do município de Baraúnas para ser atendida aqui, mas ao chegar, deparou-se com um descaso. Eu perguntei como é que estava a minha situação, ninguém sabia explicar. Fui para um canto, botaram eu para subir lá para o primeiro andar. De lá não era lá, mandaram eu voltar de novo para falar com outra doutora. Aí quando eu cheguei, meu nome não está na lista em lugar nenhum. Aí eu tô aqui fora, aqui, só. Nem o motorista não veio me buscar, porque não tem como. Não fui bem atendida, não. Nem na portaria não sabe explicar nada. Nenhuma informação. Lúcia é agricultora e há 15 dias sofreu uma queda de bicicleta e quebrou o braço. Até o momento não passou por nenhum tipo de consulta para poder fazer a cirurgia. E afinal, quantas Helenas, João Paulos e Mateus continuaremos a ver sofrer assim? É realmente revoltante. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do Hospital Memorial e eles explicaram que a reforma da unidade está acontecendo em todos os andares, apartamentos e setores. A equipe de engenharia está tentando minimizar os transtornos, mas compreende que a obra causa desconfortos. A reforma está prevista para ser concluída em dezembro. Até lá, quem sofre são os pacientes, que sejam do SUS ou de convênio com plano de saúde, todos estão no mesmo lugar e pelo mesmo motivo. Precisam se cuidar e serem tratados como humanos que precisam de atendimento, e bom atendimento, por sinal, né? Se o hospital está em reforma e não tem condição, então fecha. É a única saída. E veja a seguir, Câmara analisa projeto a fim de permitir que moradores fechem ruas em Natal. Depois do intervalo, a gente volta já. Criminosos fizeram um arrastão na noite de ontem no campus central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró. O assalto foi registrado por volta das 9 horas da noite no prédio da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. De acordo com informações, 3 homens teriam invadido o prédio após pularem uma cerca que fica em uma área de mato. Os bandidos levaram cerca de 15 celulares, dinheiro e outros objetos pessoais das vítimas. Após o arrastão, os criminosos fugiram. A polícia foi acionada, mas ninguém foi preso. E olha só, está em tramitação na Câmara Municipal de Natal o projeto intitulado Bairro Seguro. A ideia é permitir aos moradores de ruas residenciais que instalem bloqueios de segurança na rua onde mora. Com isso, transitar pela rua seria disponível somente aos moradores dela. Curioso, não é? Confira na matéria e vamos entender como isso funcionaria. São mais de 1.700 assassinatos só neste ano de 2017 em todo o Rio Grande do Norte. Os crimes muitas vezes são motivados pelo envolvimento com o tráfico de drogas e pela falta de políticas assistenciais por parte do Estado. Isso é uma coisa que já vem de muito tempo. Muitas vezes as pessoas atribuem o momento de agora como sendo um momento mais crucial, mas é porque é uma bola de neve. Tudo veio chegando a trazer com que hoje acontecesse isso. E aí a gente vê que existem algumas soluções, mas não são soluções imediatas. Pensando em contribuir para a diminuição da insegurança, a vereadora Nina Souza, do PEN, aqui de Natal, propõe o projeto de lei Bairro Seguro, que permitirá aos moradores bloquear ruas residenciais para evitar o tráfego de veículos suspeitos. No nosso projeto de lei, para que o bairro ou a rua ela seja contemplada, precisa que 70% das pessoas que lá moram, elas anuem, elas acordem, né? Outro ponto interessante é que as ruas que serão beneficiadas são ruas que não passa transporte coletivo, nem que tem fluxo intenso de tráfego. Né? A gente sabe que tem muitas ruas que não tem movimento algum, que só quem adentra nelas são os moradores. Então, por que carros e motos 11, 12 horas, a madrugada toda, fazendo rachas e correndo e amedrontando a população? Equipamentos como o cancela, por exemplo, deverá ser usado nas interdições com custo total para os moradores. Já o horário de interdição das vias deverá ser estudado junto a cada comunidade. O coronel Mendonça, da Polícia Militar, comenta que a ação pode gerar frutos positivos, mas a raiz do problema é outra. Uma coisa que é bom salientar
é que esse projeto ele é voltado para atacar uma consequência da violência, que é o que? Esses assaltos, esses pequenos delitos, né? E que existiam outras medidas que poderiam tomar no tocante a buscar a causa e não a consequência, como, por exemplo, urbanização de periferia, uma chegada maior do Estado em todos os seus níveis, estadual, federal, municipal, nas periferias também para fazer programas de assistência social, etc. Hoje, o Rio Grande do Norte tem cerca de 8.000 policiais militares, quando o mínimo necessário seria de aproximadamente 13.500. Até o momento, não há previsão de realização de concurso público. E a vereadora Nina Souza faz duras críticas ao governo do estado. Existe um déficit enorme de policiais, nós não vemos concurso público aberto. Nós sabemos que existe um déficit enorme de infraestrutura básica, né? De delegacias, de veículos, de armamentos, e nós não vemos instrumentos, não é? que nos mostre que está sendo solucionado. O que a gente vê são os policiais civis e militares com salários atrasados, não é? A própria ADEPOL, que é a Associação de Delegados e Agentes de Polícia Civil, procurando os órgãos do Estado para apresentar a situação caótica que eles trabalham, bem como também o ITEP. Então, assim, isso tudo nos dá uma sensação de que está longe da solução. A vereadora foi buscar nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais exemplos para a construção do projeto de lei. Ainda de acordo com a parlamentar, moradores aqui do município de Natal já bloqueiam as vias por conta própria. O texto do projeto foi aprovado na Comissão de Justiça e agora segue para a votação em plenário em 2 discussões. Uma carreta carregada com bananas tombou na manhã de hoje em uma das marginais da BR-226, entre os municípios de Triunfo Potiguar e Campo Grande, na região oeste potiguar. O motorista foi socorrido a um hospital da região com um dos braços fraturados, mas passa bem. Segundo o sargento da Polícia Militar, Tárcio Soares, que passava pelo local, o motorista disse que perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um buraco. Essa notícia parece nova, mas isso já aconteceu várias vezes, a gente já disse aqui em vários momentos. Vamos agora às nossas notícias nacionais. Lula diz a Sérgio Moro que Palocci mentiu para conseguir benefícios da delação. Trabalhadores nascidos em setembro podem receber o abono salarial do PIS/PASEP. Confira agora o nosso giro de notícias. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, na Justiça Federal em Curitiba, que o ex-ministro da Fazenda de seu governo, Antônio Palocci, mentiu durante o depoimento prestado à Justiça Federal. Lula disse a Moro que Palocci mentiu para conseguir os benefícios de uma delação premiada e que teria ficado com pena do ex-ministro. Ao iniciar o depoimento, Lula disse que, apesar de entender que o processo é ilegítimo e injusto, pretendia falar. Abre aspas. Talvez eu seja a pessoa que mais queria a verdade nesse processo. Fecha aspas, afirmou Lula. Abre aspas. Eu vi o Palocci mentir aqui essa semana, disse Lula, acrescentando que viu atentamente o depoimento do ex-ministro, que classificou como cinematográfico e que parecia ter sido escrito por um roteirista de televisão. Segundo o Ministério Público Federal, a Odebrecht pagou 12,4 milhões pelo terreno, mas a obra não foi executada. A empreiteira também teria comprado um apartamento vizinho ao que mora o ex-presidente, em São Bernardo do Campo. Na semana passada, Palocci disse a Moro que Lula fez um pacto de sangue com Emílio Odebrecht, fundador da construtora, e que o pacote de propinas envolveria um fundo de 300 milhões para as atividades políticas do ex-presidente. O Ministério do Trabalho libera a partir de hoje o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP ano base 2016 para os trabalhadores nascidos no mês de setembro. O benefício ficará disponível para saque nos bancos até 30 de junho de 2018. A partir dessa data, os servidores públicos com inscrição de final 2 já poderão retirar o benefício no Banco do Brasil e os trabalhadores da iniciativa privada poderão sacar
em qualquer agência da Caixa ou casas lotéricas de todo o país. Nessa manhã, membros do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta participaram de uma assembleia com a Fundac, na governadoria. Durante a reunião, foi discutida a reestruturação da fundação e também o plano de cargos e salários da categoria. A proposta do Estado foi rejeitada pelos sindicalistas, que devem marcar um novo encontro para discutir o assunto. E veja a seguir uma entrevista com José Turozzi, que é vice-presidente da Federação Nacional da APAE, e vai falar sobre o congresso que acontece hoje aqui em Natal. Depois do intervalo, a gente volta já. O Tribunal Regional Federal do Trabalho publicou o edital para o concurso público com o objetivo de preencher vagas para nível médio e superior. Os salários iniciais são de 10 mil para nível superior e 6 mil para nível médio. As inscrições iniciam no dia 25 de setembro e custam R$ 120 para nível superior e R$ 80 para nível médio. As vagas são para analista judiciário e também técnico na área administrativa. A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 10 de dezembro. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto, porque a nossa repórter Rita Oliveira tem uma dica no nosso link ao vivo e é falando sobre arte. É com você, Rita. É isso mesmo, Lívia. Está acontecendo no IFRN da Cidade Alta a exposição Selvática da artista plástica Laísa Ferreira, né? Esse tema Selvática retoma a mulher da ancestralidade, retomando aí aquela imagem de força, de coragem que a mulher sempre deve ter, rompendo aí com as estruturas patriarcais, segundo a autora da mostra, né? A exposição acontece no IFRN da Cidade Alta, como já havia falado no início, sempre das 8 da manhã até as 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Já no sábado, a exposição fica aberta de 8 da manhã até ao meio-dia. A vernissagem da exposição já aconteceu, mas vai ficar aberta ao público até o dia 14 de outubro, com entrada gratuita. Lívia, volto com você. Obrigada, Rita, pelas informações. Fica aí o convite, né? E olha só, será lançado hoje aqui em Natal o 26º Congresso Nacional das APAES, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Nós recebemos agora José Turozzi, que é vice-presidente da Federação Nacional da APAE. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Prazer. Olha só, para a gente entender, né, o tema esse ano do Congresso é justamente 60 anos celebrando conquistas, assumindo novos desafios. Dentro desse tempo, dessa temporada de avanço, o que é que o senhor pode relatar para a gente que já foi conquistado ao longo desses 60 anos? Olha, o tema do Congresso trata dos direitos, desafios e realizações. Então, nós estaremos reunindo aqui do dia 8 a 10 de novembro, aproximadamente 3.500 participantes de todo o Brasil, das nossas 2.165 filiadas, para a gente discutir essas questões, né, relacionadas ao tema. Inclusive, comemorando também, esse final de ano, os 63 anos da fundação da primeira APAE no Brasil. Esse congresso, ele visa capacitar pessoas, troca de experiência, é realizado de 3 em 3 anos e com todo o corpo do movimento apaiano, ou seja, a diretoria da Federação Nacional, os coordenadores de todas as áreas, ou seja, de educação, da assistência social, da saúde, da inclusão e do trabalho. Vamos ter também o 7º Fórum dos Autodefensores, que são os alunos das APAES, que são os autodefensores dos estados, estarão aqui também discutindo e redigindo uma carta das necessidades deles, né? Nós já temos isso a cada 3 anos realizamos esse fórum e com base nas expectativas deles, nas solicitações, nós também direcionamos nossas políticas e diretrizes para o movimento.
Bacana. E José, falando um pouco a respeito dos direitos da pessoa com deficiência, mesmo diante do passar dos anos, de tantos esclarecimentos na mídia, por exemplo, ainda ocorre com frequência a violação dos direitos dessas pessoas? Olha, desde a edição da Constituição Federal, em 1988, a gente luta muito pela causa dos direitos das pessoas. Avançamos muito. Até agora, recentemente, em junho, estivemos na ONU, a presidente da federação, a minha pessoa também, nós fomos discutir a questão da implementação dos direitos dessas pessoas com deficiência, não só no Brasil, como em todo o mundo. Então, ainda tem muita caminhada a fazer, embora o Brasil hoje está muito bem amparado na legislação. Recentemente foi editada e sancionada a nova Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, nós temos hoje uma farta legislação que ampara a pessoa com deficiência. Ocorre que existe um pequeno grande, eu acho que, fosso entre a lei e a prática. A aplicação da lei, né? Exatamente. Então, nesse sentido, a gente sempre está lutando junto nas esferas não só do município, como do Estado e da União, principalmente ali na Câmara Federal, nos ministérios, para que realmente a implementação dessas leis seja efetivada. Falando um pouquinho sobre a família, que é um principal, que é muito importante em todo esse processo, inclusive ao incentivar a busca da independência dessas pessoas, não é isso? Sim, hoje a PAI trabalha nesse projeto de inclusão, né, da pessoa com deficiência há mais de 60 anos. Aliás, eu posso dizer que nós somos pioneiros nessa área no Brasil, além de nossas parceiras. Nós temos a Pestalozzi, também temos outras entidades, como a Organização de Cegos, Surdos, que faz um excelente trabalho no Brasil. Agora, a família realmente é muito importante, porque a família, nós estamos trabalhando pela família, né? E a família está junto conosco para nos ajudar, nos cobrar e fazer com que essa pessoa ela entre numa escola especial, mas que ela amanhã tenha condição também, se ela tem perspectiva de ir para uma escola comum, de ir para o mercado de trabalho. É isso que nós fazemos em todo o Brasil. E falando também sobre a questão da acessibilidade, que é um assunto bem delicado no nosso país, então, a gente pode dizer que já houve um avanço aqui no Brasil, até mesmo falando aqui no Rio Grande do Norte, a gente ainda tem muitos problemas com a acessibilidade, mas em termos globais, como é que o senhor identifica? Olha, a acessibilidade é um complicador muito grande hoje. Se nós analisarmos as escolas públicas no Brasil, acho que menos de 4% das escolas têm acessibilidade, que são rampas, banheiros, e acessibilidade também na questão de materiais, né? Não só para a pessoa com deficiência intelectual, mas para a pessoa cega, para a pessoa com surdez também. Então, ainda tem muito a caminhar, e por isso que nós sempre, todo ano, lutamos pela imposição, pela cobrança junto às autoridades públicas da efetivação dos direitos dessas pessoas. Tudo isso está interligado à educação, né? A educação nossa, de ajudar quem precisa, a educação dos nossos governantes. E falando em si da educação, das práticas pedagógicas, ao seu ver, ao longo desses 60 anos de APAI, o senhor tem observado que houve uma mudança, até mesmo no sentido de incluir essas pessoas nas escolas, digamos assim, nas escolas comuns, nas escolas abertas? Houve um incentivo maior? Existe a lei que obriga que as escolas recebam, mas como é que o senhor identifica? O senhor acha que essas escolas elas estão mais preparadas ou elas apenas recebem esses alunos? Olha, já tem escolas da rede pública já preparadas e atendendo pessoas com deficiência intelectual. Mas ainda, é que nós falamos, né, tem muito problema ainda com a questão da acessibilidade e a questão do próprio bullying também, né, que nós trabalhamos muito, né, nessa questão, fazemos muita divulgação. Nós comemoramos todo ano a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, e a gente visa mostrar para a sociedade
essas pessoas, né, que são pessoas igual a nós, com deficiências também, Com algumas mas limitações, que merecem seu espaço de convivência na sociedade. Claro, com certeza. Olha só, a gente agradece demais a sua presença, foi muito confortável, muito bom saber de tudo isso que é o trabalho das APAES em todas as federações, em todos os estados aqui, e que é um trabalho muito bem-vindo. A gente já fez várias matérias, inclusive semana passada nós estivemos por lá vendo o desfile que eles fizeram, muito bonito, e hoje é uma honra tê-lo aqui. A gente deseja que o senhor possa voltar mais vezes com ótimas notícias da APAE. Eu que agradeço a TV Feliz e peço ao telespectador, aquele que não conhece a APAE, vai visitar, né? Vai ter outra impressão do nosso trabalho. Pois muito bem. Assim, a edição de hoje vai ficando por aqui. Colabore nos enviando sugestões de pauta para o nosso contato no WhatsApp pelo número 987014724 ou através das nossas redes sociais, pelo Instagram ou Facebook no @TV Feliz. Nosso encontro, você já sabe, acontece sempre 1h30, 1h da tarde também, 6h30 da noite. Tchau, tchau.